Boa noite, bebê da graça. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Eu convido os irmãos a estar acompanhando a leitura do texto de Êxodo, capítulo 15, versículo de 1 a 3, onde a palavra do nosso Deus nos diz: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Meus irmãos, o tema que nós vamos abordar nesta noite é vitória na caminhada. O Cântico de Moisés é uma manifestação autêntica de gratidão pelos feitos miraculosos de Deus. Irmãos, nessa história toda de escravidão, até aqui não há registro de louvor. O que havia era um clamor angustiado pela libertação, enquanto sofriam as opressões do Egito. Antes do Mar Vermelho, os israelitas apresentaram o seu brado de incredulidade, mas do outro lado do mar, vendo os soldados derrotados, houve um cântico de triunfo de um povo liberto. O tema principal do Cântico de Moisés descreve o êxodo, vitória sobre as tropas do faraó. Segundo, apresenta a conquista de Canaã, vitória sobre os reis de Canaã. Ou seja, é um cântico com uma visão de passado e do futuro. E nesse texto, que celebra a vitória conquistada, podemos destacar: a primeira coisa que Deus nos ensina é que Ele conduz o seu povo em triunfo. O impossível acontece, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, na frente um mar e atrás a enfurecida tropa de Faraó. O Deus que tirou aquele povo das mãos do Egito é Deus do impossível. Moisés apresenta duas coisas interessantes. Primeiro, o que Deus fez e o que Deus é. O ego é esquecido, o centro do louvor de toda a gratidão era Deus e o seu caráter e suas obras. A própria visão de passado e futuro é uma visão de triunfo. Somos um povo de Deus em marcha, estamos numa peregrinação. Também enfrentamos obstáculos, inimigos, mas Deus não é feito por mãos humanas. É Deus que não nos abandona, pelo contrário, é fiel. Deus nos conduz em triunfo. Esse é o cântico, essa é a linguagem de um povo resgatado e liberto. Os feitos do Senhor no passado nos mostram que Ele estará conosco no futuro. Deus é fiel e Ele não muda. Segunda coisa que Deus nos ensina, que Deus, Ele frustra os planos dos homens. Embora Faraó tivesse libertado o povo, segundo a vontade de Deus, ele se arrependeu. E qual eram os planos então? Faraó estava com tudo planejado: vou perseguir, vou matar e vou conseguir destruir os judeus. Mas Deus usa o mar para mostrar que Ele é quem controla a história. O mar separa hebreus e egípcios, um mar que simbolizou morte para os egípcios e vida para os israelitas. Moisés não se impressiona com o que ele fez, mas sim com o que Deus fez. Os egípcios foram aniquilados. Eles não estavam lutando contra Moisés e nem contra o povo, mas contra Deus, o Todo-Poderoso. Duas lições Deus quer nos ensinar através do Cântico de Moisés: que tem os que se levantam contra nós, mas não farão nada sem a permissão de Deus. Deus frustra não só os planos dos ímpios, mas também os seus filhos, se esses planos não estiver
conformidade com sua vontade. Provérbios 16:1 nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus é quem deve estar à frente de todos os nossos empreendimentos. Tiago diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Às vezes analisamos os ímpios e os vemos indo de vento em popa e pensamos: vale a pena servir a Deus? Chegará o dia em que Deus frustrará os desígnios dos ímpios. Terceiro, o que Deus nos ensina? Deus não se confunde com os deuses criados pelos homens. Os egípcios e os moradores de Canaã tinham seus próprios deuses. Os israelitas conviveram 400 anos com a idolatria. E o cântico relembra no coração e na mente dos filhos de Israel que nenhum Deus era semelhante como o nosso Deus. Os magos fizeram muitos sinais para tentar mostrar que seus deuses eram poderosos, mas eles não puderam tirar as tropas de Faraó da fúria do mar e das mãos de Deus. Os reis de Canaã ficaram sabendo do que Deus estava fazendo pelo seu povo e temeram. Deus não pode ser mesmo confundido, mas tanta gente ainda é cega, não consegue enxergar esse Deus maravilhoso. Como é maravilhoso, meus irmãos, nós conhecermos um Deus que é todo poderoso, que é um Deus que faz milagres, um Deus que liberta o seu povo da escravidão, um Deus que cura os enfermos, um Deus que é grandioso e que sempre está pronto para nos proteger, nos atender. Por isso nós temos motivo de louvor, de adoração, de gratidão a Deus por todos os seus benefícios para conosco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra que foi lida, ó Deus, pelos Seus, ó Pai, ensinamentos, e porque, ó Deus, nós muitas vezes tememos, ó Pai, os nossos inimigos. Porque se Deus é o libertador, se Deus é aquele que nos livra, se Deus é aquele que nos dá a vitória, ó Pai, a quem nós devemos temer? Nós devemos temer somente a Deus, o nosso Senhor e Criador dos céus e da terra, e o único, ó Pai, que pode dar e tirar a vida. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pela vida dos nossos filhos, te agradecemos, ó Pai, pelos cuidados do Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor visite cada família da IPB da Graça, que o Senhor derrame da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia sobre as suas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que liberta, um Deus que nos dá vitória na caminhada. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite.